Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos mais um Stockcast. E hoje a gente tem o prazer, estou aqui com o Felipe e a honra de receber, além de uma super profissional, uma gata, um amor de pessoa, uma grande amiga. E eu não poderia deixar passar, né? Uma baita de uma vendedora. Primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Stockcast. Uma baita de uma vendedora, uma amiga querida de dentro da nossa casa, com várias condecorações em vendas. Ela tem grandes insights e dicas para vendas em alta performance. Júlia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, gente. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar, né, um pouquinho da minha história, né? Em vendas, um pouquinho do meu conhecimento, né, para que outras pessoas também possam, que estão começando, as que já estão no mercado também, para que possam pegar um pouco de ideias. E falar também que eu estou de férias, né? Então eu estou fazendo o que eu mais amo durante minhas férias. Então isso é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e espero trazer bastante produtividade aí para vocês também. Coisa boa. E quebra aquele paradigma de que a gente só traz empreendedores, empresários e deixar aberto para você também que trabalha, que está nessa área, que trabalha para outro empreendedor, para outro empresário e é CLT, bora vir trocar uma ideia com a gente, mostrar o que você é capaz, o que você faz aí do outro lado, porque o que seria do empreendedor se não fossem grandes vendedores como a Juju? Júlia, só para você já começar, para a gente já subir o sarrafo, como eu falo, qual a frasezinha do CLT vendedor ali? Manda aquela lá. Começa assim. Não ia perdoar, né? Esses dias numa brincadeira, a gente conversando, né, sobre empreendedorismo. Eu falei que eu admiro demais quem é empreendedor, né? Que eu tenho hoje muitos amigos que são, inclusive eles, que são um exemplo para mim. E a gente numa conversa informal, eu falei para eles que eu adoro dormir coberta pelo cobertor da CLT, né? E aí ele começou a rir, então foi uma brincadeira, mas assim, a minha opinião, né? Faz sentido, né? Mas admiro também todos os empreendedores, inclusive vocês, que são admiráveis, são minhas inspirações. Ô, Júlia, você empreende também, tá? Então, só para você entender que o que difere é que você empreende com horas, a gente empreende ali no Skin the Game, pele em jogo, o risco na pele. Então, isso daí não tem muita diferença. Venda é venda. Não existe estabilidade, né? Exatamente. Então, na verdade, não tem estabilidade para o empresário, para o empreendedor, e não tem estabilidade para quem trabalha no CLT. Então, a gente está, na verdade, no mesmo grau ali. Ju, me conta, amiga, como que você começou? Como que a Júlia virou vendedora? Não tem como eu começar sem falar da minha história, né, um pouquinho. Desde quando eu comecei, que não foi exatamente em vendas, né? Mas eu acho que, assim, vale a pena eu compartilhar. Eu comecei a minha carreira com 13 anos, a minha carreira profissional. Então, eu comecei por se chama Menor Aprendiz, né? Um projeto Isso. que tem pelo CIE hoje. E com 13 anos eu decidi que eu queria trabalhar, que eu queria ter meu dinheiro. Na nossa casa também nunca foi fácil as coisas. E eu falei assim, não, vamos trabalhar. E aí eu comecei como menor aprendiz, com 13 para 14 anos eu fui trabalhar em uma concessionária. E aí nessa concessionária eu trabalhava primeiro na parte de atendimento, né? Então eu ficava ligando também para os clientes de pós-venda, fazer uma pesquisa de satisfação. Então você já começou com a venda ativa? Na verdade, eu comecei com atendimento, não em si com vendas ativas, né? Que eu acho que é a minha primeira paixão mesmo, que eu acho que é uma coisa consequência da outra, né? Obviamente, é a paixão pelo atendimento, a paixão pelas pessoas. Das vendas, né? O atendimento ao cliente, Exato. A excelência e todo aquele assunto que a gente fala. Exato. Então, como eu comecei também na parte de qualidade, eu percebi o quão importante que era a satisfação do cliente. Então, eu ouvia sempre as reclamações, eu ouvia também os elogios dos clientes. Então, eu comecei a pegar um gosto naquilo, né? E falar, por que não atender também?
E dentro desse projeto, depois de 2 anos eu fui promovida, né, dentro do lugar onde eu estava. E eu fui para a parte de recepção de oficina. Então ali eu comecei a formar a minha vida profissional, né? Eu comecei ali a atender clientes na recepção da oficina, eu fazia checklist nos carros, e eu comecei ali pegar um pouquinho de cada uma. Tinha 2 meninas que trabalhavam, que são amigas minhas até hoje, né, inclusive, que é a Vivi e a Cris, que foram minhas inspirações na época. Eu com 14 anos não tinha nem uma menininha. Não tinha ideia do que eu queria da minha vida, né? Mas eu gostava daquela parte de atendimento, e aí eu via a Vivi e a Cris atendendo lá o pessoal da oficina, e eu ficava olhando, falava, e aí eu comecei a pegar um pouquinho de cada uma, né? Eu falava assim, nossa, ela faz isso que eu gosto, a outra faz isso. E aí eu comecei a me moldar, né, sobre o atendimento. E entra naquela questão que o vendedor, ele sempre se inspira em alguma vendedor. Coisa, exato. Você olha pra cara daquela pessoa e fala, quero ser assim, eu quero vender assim, eu quero ganhar dinheiro assim. Exatamente. Júlia, e nessa concessionária de carros convencionais, era um atendimento... Ou era uma concessionária mais prime, mais... Aí, nessa concessionária que eu trabalhei inicialmente, foi uma concessionária normal, né? E aí depois eu tive um grande amigo, que é amigo meu também até hoje, que a gente vai formando amigos durante a vida aí, né? Que graças a Deus estão comigo até hoje. Ele falou pra mim, ele falou assim, Júlia, onde eu for eu vou te levar. E aí ele foi para uma concessionária de veículos premium, né? Que é bem conhecida aqui em Ribeirão. E ele me levou. Aí eu pedi demissão de 5 anos para mim. Primeiro emprego, foi uma choradeira danada. Imagina. Foi assim. E a coragem de voltar, né? Exato. E a coragem de você aceitar algo novo. E ele me chamou, eu falei assim, não, vamos. E era para ser, obviamente, ter uma oportunidade melhor, né, de ganhos e tal. E então eu fui para essa concessionária. Como vendedora? Só que eu era consultora de pós-venda, certo, né? Então, e que não deixa de ser uma vendedora, né? Pós-venda é extremamente importante. Exato. Então eu acho que a minha base, ela foi essencial para eu ser o que eu sou hoje. Então, primeiro atendimento de reclamação, satisfação do cliente. Depois eu fui para atendimento de problemas. Então o vendedor hoje, na minha opinião, e eu acredito que isso tem que ser a opinião de todo mundo, que o vendedor ele tem que gostar de resolver problemas. Ele tem que servir. Exatamente. Eu vi uma postagem do Caio hoje, Caio Carneiro, e ele falava assim, eu não falo obrigado, né, quando a pessoa compra alguma coisa de mim. Eu falo, cara, parabéns, porque eu sei que eu vou te servir com o meu atendimento, com a minha venda, com o meu produto, com o meu serviço. Eu vou melhorar a tua vida e parabéns pela atitude, coragem de você ter me contratado. A decisão, né? A decisão que você tomou. Exato. E é exatamente isso. A gente serve a pessoa com o nosso trabalho, com o nosso produto, com o nosso serviço, e hoje você está numa grande empresa também, na área de climatização, né? Uma distribuidora. E a gente vê muito sobre a questão essa menina tá sempre ganhando premiação, a gente quer entender o que tá acontecendo. Qual que é o seu Instagram, pro pessoal dar uma olhada lá? O meu Instagram, gente, é juliapaiva75. Aí tá uma fotinho minha lá, naqueles telefones em Londres, bem clichê. Conta mais essa história, quem que te levou pra lá, como foi e qual conquista foi essa? Foi um mérito que você desembolsou? Falou, pô, vendi bem, ganhei dinheiro e vou pra lá, você pagou ou não? Vendi bem, conta aí você. Então, essa foi a principal, né, eu acho, das minhas premiações, assim, do que eu já ganhei como profissional em vendas, mas eu tenho que começar. Então, lá atrás, em 2019, foi onde eu ganhei a minha primeira premiação, que foi dentro dessa concessionária que eu tava, que foi para um cruzeiro. Então foi com tudo pago, inclusive eu tive a oportunidade de levar meu marido junto também, foi super legal. Ele tá assistindo a gente, beijo. Um beijo, amor. E ele foi comigo nessa premiação, que foi super legal. Eu ganhei em primeiro lugar de nível Brasil, né, de todas as concessionárias. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Depois disso, eu ganhei também dentro dessa empresa que eu tô hoje,
outro cruzeiro. Também, eu ganhei outro cruzeiro. Eu ganhei também uma viagem para Londres, né? Na verdade, foi para Manchester, mas aí a gente aproveitou, a gente parou na Suíça, deu um passeio em Londres. Nada que uns 80 mil reais aí, se você desembolsasse do bolso. Era uma realidade muito distante minha, né? Exato. Pra mim, como pessoa, assim, ir pra fazer um passeio desse, pra mim era um pouco distante, era uma realidade distante. E eu falando pra vocês que eu não gastei R$1. É incrível. É incrível, gente. E é tão incrível que a gente precisa... A ideia do Stockcast é poder trazer informação e poder ajudar e servir outras pessoas que estão assistindo. Te trazer clareza. Exato. Na verdade, que aqui a gente não vai falar só de empreendedorismo o tempo todo, a todo momento. Exatamente. A gente vai falar de história real, de pessoas reais. Vidas, né? A vida da Júlia, por exemplo, é um exemplo para quem está no CLT começando em venda. Ju, ensina. Exato. Como que a Júlia chega na empresa e fala, aí vai começar esse movimento, o vendedor ele é competitivo, a gente sabe. Sim. O que a Júlia deixaria de dica? Olha, eu faço assim, eu chego lá no meu dia, eu vou fazer uma lista, como que você consegue atingir esse resultado? Conta pra gente. Certo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive, e eu vejo, assim, de poder compartilhar as minhas experiências e compartilhar os meus jeitos, né? Como que eu faço para atingir esse nível de excelência, né? Porque é um nível de excelência. Você receber hoje uma premiação, nem é pelo valor, né, em si, é mais por você estar, o reconhecimento do seu trabalho. Exato. Então, e eu já costumo fazer isso já na empresa onde eu trabalho hoje. Eu compartilho bastante ideias, eu não deixo preso comigo, porque eu aprendi que também as pessoas que me ensinaram fizeram dessa forma, então eu quero replicar para que todos cheguem nessa mesma perspectiva de vida que eu tenho, de ser uma vendedora, de estar sempre no topo. Não é aquela coisa egoísta, eu ganho e eu não vou contar pra ninguém o que eu faço pra alcançar. E aí caracteriza o tema de hoje que a gente tá falando, vendas de alta performance. Exato. Porque é venda, mas olha só a performance, como você performou e como você foi recompensada. E agora a parte técnica da Júlia. Papel caneta, gente. Então vamos lá. Enfim. Eu vou usar uma frase que eu vi no LinkedIn, que eu acho que é uma rede social muito importante também, não só para quem trabalha com vendas, mas para quem está no mercado de trabalho por inteiro, né? E eu não sei falar o nome da pessoa agora que postou essa frase, não vou conseguir dar os créditos, mas é uma frase que eu levo para minha vida, que o vendedor que entende de pessoas, ele vende muito mais do que aquele vendedor que só entende de produto. Uau. Então, é uma frase que eu compartilhei lá com as minhas reflexões também, tá lá no meu LinkedIn. E eu uso isso como tática, entendeu? Eu acho que esse é o princípio. Então, eu entendo primeiro sobre a pessoa. É você saber escutar ativamente o seu cliente, o que ele precisa. Não é só você focar na venda, no dinheiro, no que aquilo vai te trazer. Como que você vai servir ele? Exatamente. Como que eu vou poder ajudar ele naquele momento que ele precisa da minha ajuda. E esses dias até eu fiquei muito feliz que um cliente que me chamou. E eu fui olhar no histórico de conversa, né, que meu WhatsApp ainda é o mesmo desde quando eu entrei na empresa, desde 2020, e tava lá desde 2020. E ele comprou comigo em 2020, ficou um tempo sem comprar, e depois de 5 anos ele me chamou de novo. Você faz uma reflexão, fala assim, cara, valeu a pena aquele trabalho que eu tive com ele naquele momento. O impacto disso, né, igual quando um cliente chama a gente do home... A gente atendeu a mãe há 5, 6 anos atrás e a pessoa lembra da gente, precisa indicar, ou precisa do serviço novamente, entra em contato, é magnífico. E ainda você de serviço, Fran, que você faz com excelência também. Mas hoje no mercado que eu trabalho, a concorrência de internet, por exemplo, é muito grande.
Então a gente tem não só os concorrentes, né, normais de As lojas, físicas. de outros distribuidores, mas a gente também tem a internet que fica ali, né? E assim, a pessoa te chamar depois de 5 anos e você olhar para aquela, tipo, a pessoa poderia ter entrado na internet, comprado no site, mas a pessoa valorizou aquele atendimento que você fez. Então eu foco muito na experiência do cliente. Então hoje uma dica minha para todo mundo que está começando, para quem quer dica, quem quer se desenvolver em relação a vendas, é focar mesmo no atendimento, né? No que você pode oferecer para o cliente. Às vezes o cliente quer conversar, você tem que saber também, obviamente, ler o perfil do cliente, né? Que a gente, uma das coisas que me trouxe muita bagagem foi quando eu trabalhei nessa concessionária de veículos premium. Então a gente teve muito treinamento mesmo em relação ao atendimento. Você saber ler o perfil do seu cliente, você saber se ele está num momento em que ele quer só fazer aquela compra e não quer mais conversa, ou se ele quer trocar uma ideia, falar sobre família. E eu tenho uma memória, com os meus clientes, eu tenho uma memória de elefante, né, que o pessoal brinca. Então eu pergunto sempre, tem cliente que eu sei quantos filhos tem, quando faz aniversário, então todos esses detalhes... Propriamente o relacionamento. Exatamente. Exato, você porque ela é uma boa ouvinte. Exatamente. Uma boa ouvinte. Então ela pergunta pro cliente algumas coisas e solta, deixa ele falar. Agora você imagina o vendedor saber. Mas você me fala muito sobre isso. Eu aprendo muito com o Felipe. O Felipe é especialista em vendas também. Ele ama vendas, cresceu com vendas, né? Sim. E você já me falou isso várias vezes. Vou deixar você falar que a questão do o bom vendedor É um bom ouvinte. é um bom ouvinte. É um bom Sempre. ouvinte. Então, Tem que deixar o cliente falar. eu amo vendas porque vendas enriquece qualquer um. Com Ninguém certeza. quer ficar rico, aprende a vender. Quer ganhar dinheiro, morar bem, vestir bem, Com ser certeza. tudo, viajar para Londres, ganhar cruzeiro, é vender bem. Então, Júlia, essa parte da técnica de você ter intimidade com o seu cliente te traz aí uma possível amizade, correto? Exatamente. E aí vai ter dia que o teu cliente, você hoje numa empresa de varejo, o cara não vai comprar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Exato. É o sonho de qualquer empresa ter essa LTV, né? A né? recorrência de segunda a sexta. Agora, quando você não tá vendendo, você chama pra bater papo também? Conta aí. Com certeza. Eu anoto aniversário, porque assim, hoje, só para que o pessoal fique por dentro, né? Eu não atendo o cliente final. Então, eu até atendo o cliente final, aquele cliente que vai na loja, que procura para uma venda única. Mas eu tenho uma carteira já formada, né, específica. Então, todos os meus parceiros, eu tenho vínculo além da empresa. Então, eu não vou falar todos, né? Vamos colocar aí 80% dos meus parceiros de negócio hoje, que a gente chama de parceiros de negócio, né? Eu tenho um vínculo. Então, já fui em aniversário de filho, tenho uma amiga minha também que tem restaurante, então eu vou jantar inclusive que vocês foram Sim, também já. sim. Então a gente Incrível. vai... E num jantar você comentou comigo, olha, amanhã eu preciso ir num dos parceiros que eu vou levar um café da manhã pra galera lá. Isso, exatamente. Então isso é uma ótima dica, amiga, deixa pra galera. Então, essa dica de você criar esse relacionamento e você conseguir, durante o seu dia a dia, você vai ser uma coisa orgânica, né? A gente vai fazendo aquilo se tornar parte da nossa rotina. Eu tenho uma coisa também muito que eu aprendi também na outra empresa, cortando um pouquinho do que a gente está falando, em relação a dicas, né, de atendimento. Que é uma coisa que, cara, eu compartilho com todo mundo. Eu falo, gente, usem essa tática que dá super certo. Então, quando eu atendia clientes, principalmente nessa empresa aí que eu trabalhava antes, eu tinha já uma lista de quem que eu ia atender, né, durante o dia. E o que eu fazia? Tava lá sem fazer nada, né? Eu entrava no Google. A maioria dos clientes da empresa que eu trabalhava eram pessoas de alto poder aquisitivo, né? Tinham nome, a maioria delas. E eu entrava, e hoje qualquer pessoa sabe da nossa vida, né? Pelo menos o que a gente trabalha, o que a gente faz. Se eu colocar o meu nome inteiro no Google, a gente vai saber. E aí eu criei essa rotina, isso ninguém me ensinou, tá? Eu tive um insight, provavelmente várias pessoas fazem isso, mas eu aprendi isso sozinha. E eu ia lá, por exemplo,
é Felipe Florindo. Eu vou atender ele hoje. Eu digitava seu nome no Google. E aí eu sabia que você era empreendedor, que você tem uma empresa, sabia, de repente, se seu Instagram fosse aberto, eu sabia qual que era os seus gostos, né? Qual o seu gosto político, qual que é a sua opinião sobre política. Se o cara tem família, criança, Exato, gato, cachorro, até exato. pra menina vender carro. Olha aí a bichinha, eu tô falando pra você, gente. E aí você Se ele vai querer um esportivo ou uma Exato. SUV. E aí você entra no mundo do seu cliente, entendeu? Você entrar no mundo do seu cliente, eu vou dar um exemplo. Isso, se tiver algum advogado aí, o médico vai me falar que se eu tô certa ou errada. Quando, por exemplo, você vai atender um médico, um advogado, cara, a pessoa chegou, você chamou ela de doutor, pronto, você já ganhou a pessoa ali na hora. Porque, querendo ou não, Reconheceu. é uma patente que você tem gosto de levar, né, Ele com estudou você. pra aquilo, Ele né? estudou para aquilo, então ele tem aquele negócio de trazer isso no nome, doutor Felipe. E aí, na hora que falava, aí você já ganha o cliente, porque aí você quebra aquele gelo, né, de você... de ter aquele atendimento engessado, e aí você vai conversando, durante a conversa você vai pescando as coisas que ele te fala, e gente, é isso. E assim, o atendimento, eu falo que a venda, ela é consequência do que você faz desde o início, quando você começa a atender o cliente, até entregar o produto, até depois se você resolver um possível problema. A venda, ela é uma consequência do que você faz. Então, essa é a minha dica que eu trago aí, que eu compartilho com o pessoal, que eu acho que é muito válida, que tem trazido bastante resultado para mim. Aí, pessoal, a Júlia, mais uma vez, lembrando, vendedora, ela trabalha numa empresa de varejo, ama o que faz, ama a empresa, toda a conversa que a gente tem por hábito já há anos, uma amiga querida de anos, ela sempre está numa boa empresa, sempre está à frente de vendas, sabe trabalhar com isso, não tem vergonha de pesquisar, de saber, de entrar no mundo do cliente. Então, é uma baita de uma dica para quem está aí numa transição de carreira, pensando, cara, vou sair do RH e vou virar vendedor, porque... Ou até a trocar a empresa, tem que ter coragem, né? Tem. Pra mudar, De porque arriscar, querendo ou não, você tá estável, apesar que a estabilidade não existe, mas você tá ali 5 anos numa empresa, estagnado e não tem coragem de mudar. E aí o exemplo dessa menina mulher aqui contando pra gente que se você tiver coragem, a vida dá uma guinada e a venda é sem dúvida. E uma coisa que eu percebi aqui, Júlia, nesse bate-papo, ninguém te deu o que é mais importante, o que é, assim, não tem como eu te ensinar e nem te dar. Sim. É a vontade. Quando você tem vontade, você foi lá, pesquisou, entrou. Eu tenho uma empresa de B2B, isso daí que você fez é o Serasa. Isso, é mais ou menos um Serasa, Aquela pesquisada. Vamos ver o score do cliente. Exatamente. Entendeu? Então, parabéns. Isso daí eu vejo que muda a vida das pessoas. Eu super indico também. Vá vender, seja como empreendedor, seja como CLT, venda, aprenda a vender. Isso muda radicalmente a situação de qualquer empresa e qualquer pessoa, tanto CNPJ Nós quanto todos CPF. somos vendedores, né? Eu No costumo final falar das isso, contas, a todos gente tá somos sempre vendedores. vendendo alguma coisa. Sim, a gente vende a nossa imagem, né? Exatamente. A primeira coisa própria que a parte do gente posicionamento é você vender a Exato. imagem. A primeira vender. coisa que a gente vende é a nossa imagem. Então, hoje, por exemplo, vocês, como empreendedores, vocês estão na frente do nome da empresa, né? Exatamente. É uma coisa que muito importante. A gente fala muito do posicionamento nas redes sociais, por exemplo. Você comentou com a gente que usa muito o LinkedIn. Sim. Né? Tem alguma dica para essa galera que está pesquisando ali, não sabe por onde começar? A gente já falou bastante que todo mundo tem que ter o LinkedIn. Quem quer, seja empresário, empreendedor, CLT, vendedor, a pessoa tem que ter um LinkedIn para aparecer, se posicionar mais profissionalmente, né? Profissionalmente. Isso, exato. O LinkedIn, eu utilizo ele como uma rede social de trabalho mesmo, então, e ele é basicamente igual ao Instagram, você vai buscando as pessoas e automaticamente os algoritmos vão trazendo para você coisas do seu interesse.
Então, Ótimo. é isso Júlia, aí. obrigado por ter vindo. Acabou o tempo, começa a aquecer. Foi muito rápido, Muito gente. rápido. Ai, passa muito rápido, principalmente quando a gente tem não. pessoas maravilhosas como você. Amiga, gratidão. Obrigada. Muito obrigada a por, vocês. por aceitar o nosso convite. Eu espero que você venha aqui com muito mais dicas. Deus abençoe muito, muito Amém. sucesso. Pra nós, Você é amém. merecedora, porque a menina tem garra. E é isso, você tem coragem, tem vontade e gosta de vendas, acompanha o Stockcast. Estamos aqui na TV Tati, na TH+, todas as quintas-feiras, às 14h30. Até a próxima. E é isso. Valeu, galera. Falou, pessoal.